Olá, como vocês estão? É com alegria e satisfação que eu estou iniciando mais uma edição de mais um vídeo. E nesta apresentação eu gostaria de falar sobre um tema muito interessante: a Bíblia Proibida. Então, antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou o Ezequiel Camilo da Silva, sou professor, sou mestre em História e desde o ano de 2009 eu venho escrevendo livros. Antes de falar sobre o tema, eu gostaria de fazer uma meditação. Essa meditação se encontra no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A advertência que Deus faz ao povo em pecado, através do profeta Oséias. E aqui também tem mais um texto, está em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 20, que diz o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Muito bem. E a graça de Cristo, que veio nos dar a oportunidade de salvação, de termos o direito à vida eterna. Esta é a maravilhosa graça de Deus para conosco. Eu desejo que essa graça esteja com todos vocês nessa oportunidade. O motivo para escrever este tema e para falar sobre esse vídeo são muitos. Um deles, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Quando eu era garoto, por volta dos 8 anos de idade, quando eu aprendi a ler, e por incrível que pareça, o meu maior interesse, a leitura, foi a Bíblia. Então eu comecei a praticar a leitura lendo a Bíblia. Acontece que na minha denominação religiosa havia uma instrução de que as crianças tinham que ler o ano bíblico diferente. Havia então uma orientação para pular alguns trechos da Bíblia. Aí eu indaguei para os meus pais, mas por que nós temos que ler a Bíblia diferente? Aí recebi a resposta: porque essa outra parte é proibida para as crianças. Aí então veio a curiosidade. Tudo aquilo que é proibido, a gente fica curioso. Então eu, por exemplo, não respeitei esta norma e passei a ler a Bíblia direto. E lá então eu encontrei muita coisa que eu não compreendia, mas com o passar dos anos eu fui entendendo, né? E também entendendo por que o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia para a criança, algumas partes eram proibidas. E nós temos aí, quem lê, estuda a Bíblia, que é um pesquisador, sabe muito bem que existem na Bíblia muitas histórias. E dentro dessas histórias, nós temos algumas que são bizarras, né? Histórias que relatam sobre incesto, histórias que relatam homicídios, adultérios, estupro, sodomismo, entre outras transgressões que denigre o caráter e a personalidade humana. Então, esse tema que eu escrevi, esse livro, aborda esta parte obscura, essa parte denegrida, as práticas pecaminosas, as práticas proibidas, que muitos personagens fizeram, mas que a Bíblia, como palavra de Deus, ela não omite. Ela conta tudo. Então,
fica como exemplo, fica como advertência, né? Por isso que a Bíblia é um livro fantástico e fascinante. Porque quando Deus permitiu que esses fatos, esses relatos fossem escritos, né, registrados, exatamente para mostrar o lado terrível, o lado obscuro, o lado destruidor do pecado. Então nós temos aí uma obra que nós fizemos, se encontra em e-book, que algumas pessoas estão comprando em papel, né? A Bíblia Proibida. Você poderá pedir esse livro através do site da Buboc em Portugal. Poderá colocar o meu nome, Ezequiel Camilo da Silva, o nome do livro, A Bíblia Proibida, e fazer o download free. Ou senão você poderá pedir em papel, né? Só que já é uma despesa um pouco maior, que vem lá de Portugal, a edição em papel. Então, para encerrar esta minha apresentação, eu gostaria de deixar aqui mais alguma coisa interessante. Se encontra no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5, versos 19 e 20, o seguinte relato. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que um homem que foi colocado no jardim do Éden, ele pecou. E pela sua desobediência veio o castigo para toda a humanidade. Mas Deus, no seu plano, enviou Jesus. E Jesus não pecou, mas ele entregou a sua vida por nós e morreu por nós, para que fôssemos resgatados da morte eterna e recebêssemos a vida eterna no lugar do castigo eterno. E, finalmente, Paulo escreve, 1 Coríntios 15, 21, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então Cristo morreu na cruz, deu sua vida para mim e por você, mas ele ressuscitou. E a sua ressurreição significa que ele vai nos oferecer, na sua volta, a ressurreição dos justos, a ressurreição dos seus servos, aqueles que permanecerem fiel e forem seus seguidores até o fim. Eu agradeço a todos pela atenção e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqueles que gostaram, coloquem um like, eu ficarei imensamente feliz. Meu abraço a todos e até breve, se Deus quiser.